Olá, meus amigos. Voltamos aqui, né? Mais uma vez nessa quinta-feira. Deu um pequeno erro aí, deu um pequeno imprevisto aqui na live, mas eu acredito que agora vai, né? Parece que a internet hoje aqui tá meio devagar, né? Mas qualquer coisa vocês comentem aí, vê se tá tudo em ordem, vê se está falhando alguma coisa, né? Mas infelizmente hoje deu aí esse pequeno probleminha, mas estamos falando sobre igreja. Vamos direto ao assunto, né? Estamos falando sobre igreja e vamos tentar ser bem breve hoje também para a gente poder remir o tempo. Perdemos aqui já 5 minutos nesse início, onde na verdade deu uns probleminhas técnicos aqui, mas seguimos aí em frente, né? Estamos falando então sobre igreja. Igreja é instituição divina. Igreja foi o próprio Deus que escolheu a igreja também para poder manifestar o coração dele na terra. Né? Não vai ser por outros meios, vai ser por meio da igreja, que é isso que a Bíblia diz. Deus escolheu a igreja. E nós, como igreja, precisamos despertar para essa responsabilidade. Não é responsabilidade de outras pessoas, é a nossa responsabilidade. Amém? E hoje, é, nós vamos falar um pouquinho sobre a esperança da igreja, né? Uma pergunta que uma vez eu fiz, né, pro pessoal da escola ali de teologia, né? A gente estudou as cartas ali onde o apóstolo Paulo ele foi fundando algumas igrejas e depois ele vai supervisionando o trabalho das igrejas para ver como que tem andado, né, cada cristão, cada discípulo que ele deixou. E é bem interessante. A pergunta que eu fiz é, por exemplo, para uma igreja que está começando, uma igreja nova, se você ficasse distante dela por um tempo, você ficasse é, por um tempo ali, tivendo que sair, tendo que sair, o que, que você escreveria, o que você aconselharia para essa igreja? Pensa comigo, uma igreja nova, uma igreja recente, uma igreja que acabou de nascer e você tem que sair, o que você deixa para ela? Qual conselho você deixa para ela? Então é bem interessante, quando nós vemos na Bíblia sobre esses assuntos aqui, por exemplo, a igreja de Tessalonicenses, por exemplo, foi uma igreja nova, né, onde o apóstolo Paulo ele ali levanta aquela igreja, se eu não me engano passa alguns meses, se eu não me engano 3 meses, ele já tem que sair por causa de uma grande perseguição naquele lugar, eles perseguem Paulo, então Paulo ele sai da cidade. E logo passa-se algum tempo, o apóstolo Paulo então ele vai mandar uma carta, né, para esses cristãos que estão naquela cidade. O que que Paulo vai escrever para uma igreja nova? O que que Pedro também escreve também para o pessoal ali das igrejas? Porque Pedro também ele escreve uma carta. E, e eu fico fazendo essa pergunta, eu fiz essa pergunta para algumas pessoas. O que você escreveria? É bem interessante, né? Só vou aqui compartilhar essa live aqui, mas é bem interessante que geralmente muitos falariam, não, eu vou aconselhar eles a continuar lendo a palavra, vou continuar pedindo para que eles orem, para que eles continuem, sabe, trabalhando na obra do Senhor. E tudo isso é válido, tudo isso é certo, tudo isso é correto. Ou talvez alguns vão falar, não, eu vou aconselhar para que eles nunca desistam, para que eles perseverem. Tudo isso é correto. Só que é bem interessante quando nós começamos a ver qual era o foco, qual era a esperança da igreja primitiva, que é o que nós precisamos voltar a ver algumas coisas, a avaliar um pouquinho as nossas coisas, um pouco as nossas motivações, um pouco do nosso coração, nosso estilo de vida, porque eles ali, o foco deles estava na eternidade. Principalmente ali na carta aos Tessalonicenses, Paulo vai escrever, né, que nós seremos arrebatados. Então, era para nós encorajarmos, estimularmos, sabe, uns aos outros, sabe, com essas palavras. Então a palavra não era você vai ter a vitória, você tem que perseverar, você tem que permanecer insistindo, batendo na porta para você receber, sabe, a tua bênção. Não. O foco dos apóstolos, o foco deles era olhem para a eternidade. Olha para a eternidade porque o apóstolo Paulo ele continua falando em outras cartas também, a nossa leve e momentânea tribulação, nada se compara com a glória que há de vir.
toda a vida deles estavam focado na eternidade. Por isso que eles estavam dispostos a até mesmo perder algumas coisas para poder ganhar a melhor coisa que se tem, que é a vida eterna, é estar com Cristo. Então, como que está o nosso coração, então, como igreja? Qual tem sido o nosso foco e a nossa esperança como igreja? Porque, afinal de contas, nós vivemos em um tempo, né, foi um ano um pouco difícil para muitas pessoas, foi um ano bem complicado, talvez um ano de perdas para algumas pessoas. Só que se o nosso foco estiver nas coisas terrenas, certamente nós vamos ser abalados. Certamente nós seremos atingidos por aquilo que esse sistema desse mundo ele quer, sabe, realmente tragar nossas vidas com o medo, com essa ansiedade, com essas coisas que tiram a nossa paz. E nós precisamos encontrar um lugar de paz. E esse lugar de paz nós encontramos no Senhor. Esse lugar de paz nós encontramos nesse descanso, nessa certeza que nós temos da nossa eternidade. Então, por isso que vamos seguir nessa série Igreja. E nessa série, nesse tema de hoje, é a igreja, a esperança da igreja. Qual é a nossa esperança? Qual tem sido a nossa esperança? Essa live passada agora do pastor Serginho foi falado um pouco sobre essa importância de nós olharmos para dentro de nós, para nós conhecermos nossos limites. Pois bem, vamos realmente olhar para dentro de nós. Vamos olhar para realmente ver qual tem sido a nossa esperança. E se tem uma carta que enche o nosso coração de esperança, é claro que toda a Bíblia, né, nos enche de esperança, mas só que tem um capítulo aqui que eu quero hoje compartilhar com vocês, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou colocar aqui para nós lermos. Bom, só para a gente ter uma base daquilo que fala nesse capítulo, Paulo vai falar o que é mais importante. Paulo vai falar também sobre a morte e ressurreição. Paulo vai falar nesse capítulo que se Cristo não ressuscitou, tudo é em vão. Paulo vai falar que se a nossa vida se resume só nessa vida, somos os mais miseráveis de toda a terra. Paulo também vai começar a falar que a nossa esperança, ela está num lugar, ela está numa pessoa que haverá de transformar o nosso corpo mortal. Amém? Então vamos começar aqui, então falando sobre essa carta aqui, e esse capítulo especificamente, do capítulo 15, que fala sobre a ressurreição de Cristo. Primeira coisa aqui no verso 2, verso 1 e 2, vamos ler aqui. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permaneceram firmes. Nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Então, o primeiro ponto que nós precisamos aqui pegar no nosso coração é que essas boas novas, elas salvam. Gente, acho que uma das piores coisas que se tem é você viver com uma incerteza de onde você vai. Sabe, acredito que é um sentimento de medo, é um sentimento de insegurança, é um sentimento que o nosso coração creio que não aguenta. É por isso que nós precisamos ter uma segurança. E essa segurança nós temos nas Escrituras, que diz que essas boas novas são elas que nos salvam. Você crê nisso? Em nome de Jesus, que você possa crer nessa palavra. Amém? Que você possa crer que essas boas novas, elas têm poder para nos salvar. E no verso 3, nessa versão transformadora aqui, que eu estou lendo, tudo bem que em outras traduções, ela vai usar algumas outras palavras. Só que olha que interessante. O que diz aqui no verso 3? Eu lhes transmiti o que era
mais importante e o que também me foi transmitido. Em outras traduções está falando assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Porque primeiramente, esse primeiramente é como se fosse, em outras traduções, antes de tudo. Ou, mais importante, eu compartilhei com vocês. E sabe o que é mais importante para Paulo que ele diz aqui? O que é mais importante que ele tem transmitido? É que Cristo morreu por nossos pecados. Como dizem as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. O mais importante ele transmitiu. Gente, diante de tudo, acredito que a gente transmite várias coisas, né? Seja aqui numa live, vários assuntos também que são relevantes, em várias lives que nós já vimos, né? E tantas outras coisas que nós podemos compartilhar. Só que aqui Paulo fala que ele compartilhou o que é mais importante. E o que é mais importante para você? O que nós temos compartilhado, o que nós temos priorizado? Porque muitos de nós talvez tenham priorizado falar, sabe, de coronavírus, tem priorizado falar, sabe, sobre várias coisas. Tudo isso está certo, gente. Tudo isso, sabe, é bom. Nós temos que se prevenir, né? Tem vindo aí uma segunda onda, ou não sei se é terceira já, sabe? Aqui perto da nossa cidade, lá, realmente um hospital fechou, porque, né, parece que um médico ali deu positivo, então fechou tudo, ninguém entra mais, ninguém sai naquele hospital por um tempo. Né? E são várias coisas que têm acontecido. E a gente tem falado sim sobre essas medidas preventivas que com certeza é importante. Mas só que Paulo ele fala, eu lhe transmiti o que é mais importante. Eu vou repetir, gente. Paulo transmitiu aquilo que é mais importante. Como é que você consegue entender isso? Como é que você consegue, junto comigo, entender essa profundidade? Porque Paulo poderia falar de muita coisa aqui. Paulo poderia falar de várias coisas, mas ele disse, eu lhe transmiti o que é mais importante. E o mais importante é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não vamos esquecer disso, gente. Não vamos deixar que isso seja roubado do nosso coração. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E é bem interessante que a Bíblia diz que ele ressuscitou o terceiro dia. E eu comecei a fazer uma pesquisa aqui, né? Já compartilhei um pouquinho sobre isso lá em Toyohashi, aqui em Toyohashi, aliás, né? Comecei a pesquisar um pouco sobre esse Cristo ressurreto. Esse Cristo que ressuscitou. Porque, vamos falar a verdade, quando pergunta para você, ou quando se fala em Jesus, qual é a primeira imagem que vem na nossa mente? Vamos ser sinceros, gente. Se você quiser comentar aí, eu só não estou enxergando, não sei o que aconteceu aqui nesse computador, que parece que está travado. Parece que não está mostrando nada aqui. Senhor. Então nos perdoe aí porque eu não estou enxergando nada. Não sei o que está acontecendo aqui. Ah, sei, agora entendi. Ó. Que deu uma atualizada aqui acho que nesse painel aqui do Facebook, né? Mas enfim, dei uma pesquisada aqui nesse Cristo ressurreto, porque a primeira imagem que vem na nossa cabeça quando se fala em Jesus, a maioria de nós vai falar que imagina Cristo crucificado. Sempre quando se fala de Jesus, a imagem vem de um Cristo crucificado, de um Cristo morto. Mas eu quero te dizer que, na verdade, isso tem que mudar da nossa mente, tem que mudar do nosso coração, porque a cruz não foi um fim, a cruz foi um meio. A cruz, então, foi um meio para que nós pudéssemos chegar a esse lugar da eternidade. Então nós temos que transicionar a nossa mentalidade para um Cristo ressurreto. Porque se eu acredito, se minha fé, se meu coração está nesse Cristo ressurreto, então é aí que a minha esperança começa a voltar. Porque tudo que eu passar nessa terra,
nada se vai comparar com a glória que há de vir. Não se compara. Amém? Então acontece o seguinte, que eu peguei aqui então algumas passagens que comprovam também, né, na Bíblia, que Cristo ressuscitou. E não só, que é claro que se nós formos pesquisar evidências externas de que Cristo viveu, de que Cristo ressuscitou, gente, vamos achar muitas evidências, mas muitas delas, sabe, nós temos que não nos apegar apenas a ela, mas principalmente a fé no nosso coração. Se eu e você nós estamos aqui até hoje, é graças ao Senhor. Se a palavra de Deus ainda permanece viva até hoje, as Escrituras tentaram, durante todas as épocas, durante tanto tempo, tentaram acabar com a Bíblia. E a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Ela continua sendo o livro dos livros, né? A palavra de Deus. Então, nesse próprio capítulo aqui, continuando no verso 5, vai dizer que Cristo ele apareceu para Pedro, depois que ele ressuscitou, e mais tarde apareceu aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Cristo ressurreto, ele aparece para Pedro, aparece para os 12, e a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. E mais tarde apareceu a Tiago, e posteriormente a todos os apóstolos. Então você vê aqui que Cristo ele apareceu para várias pessoas. A primeira pessoa que vê Cristo ressurreto, a primeira pessoa que Jesus se revela após a ressurreição foi para uma mulher. Está lá em Marcos capítulo 16, do verso 9 ao 11. Né? Então, e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Esses homens não creram. E se a gente for ver depois em outras passagens paralelas, lá em João capítulo 20, nós vemos que os discípulos estavam de portas trancadas. Eles estavam com medo. Você pode tirar sua própria conclusão, porque que Jesus ele se revela primeiramente para uma mulher. Mas só para a gente descontrair aqui, né? Mas, gente, acontece aqui no capítulo 20, voltando aqui, Jesus diz com essas palavras, Jesus apareceu, mas sendo que, peraí, as portas estavam trancadas e Jesus apareceu naquele lugar. E todos se espantaram pensando que era um fantasma. Sabe uma coisa que me faz pensar um pouco? Me perdoe se talvez eu imagino demais aqui, mas parece que esse corpo de Jesus, esse corpo ressurreto, ele passa até as paredes, né? Porque as portas estavam trancadas e de repente Jesus aparece naquele lugar. E eles se espantam. E isso se repete, sabe, por algumas outras vezes. Nós vemos depois, lá em Lucas capítulo 24, Jesus aparece ali também e ele come também juntamente com os discípulos. E no mesmo dia, sabe, 2 discípulos de Emaús, eles estão ali caminhando, cabisbaixo, meio triste, e de repente Jesus aparece ali, sabe? Jesus começa a andar com eles e eles novamente, nossa, os olhos deles se abrem ali e logo a Bíblia fala, desapareceu. Parece que esse corpo de Cristo ressurreto, então ele desaparece. Ele aparece e ele desaparece. Como é isso? Não sabemos, né? Principalmente você, sabe, que gosta desses filmes de ficção, sabe, de poderes, de algo assim, sabe? Coisa que eu também gosto também de assistir, né? E eu fico às vezes imaginando um pouco disso. É claro que a minha esperança não é ter um corpo desse, a minha esperança é estar com Cristo. Mas o estar com Cristo, nós estaremos com corpos glorificados, como Jesus também apareceu aqui, corpos ressurretos. No capítulo 20, verso 26 ao 29, depois fala que 8 dias depois,
as portas estavam trancadas novamente e Jesus novamente aparece no meio deles. E Tomé, que não estava na primeira aparição, agora Tomé estava ali e ele não acredita, ele só acredita se tocar ali. E ele tocou no corpo de Jesus ressurreto. E Jesus ele fala: "Felizes são aqueles que não viram e creram". Gente, como é que está realmente o nosso coração com essa esperança aqui? Qual é a esperança da igreja? Qual tem sido a nossa esperança? Será que a nossa esperança está na economia melhorar? Será que a nossa esperança está em surgir logo aí? Claro, na verdade já surgiu, né? Mas em uma vacina que realmente vai acabar com essa pandemia? Realmente tem sido um ano um pouco, sabe, que a gente, nossa, até quando isso vai continuar? Só que a nossa esperança não deve estar nisso apenas, mas principalmente deve estar na coisa que é mais importante. Na coisa mais importante. Então nós vemos aqui, e nós já lemos aqui, Jesus aparece para mais de 500 irmãos de uma vez. Jesus aparece para Tiago, que era meio irmão dele, e só depois disso parece que Tiago ele acredita, né? Porque no início Tiago, meu irmão de Jesus, ele não acreditava. Não acreditava que Jesus era o Messias, que era o prometido. Os irmãos não criam em Jesus. Mas depois dessa ressurreição, ele acredita, ele crê, porque ele viu que de fato é real. E Tiago se torna um dos líderes da igreja de Jerusalém. Depois, no verso 8 também, nós não lemos, mas está escrito aqui do capítulo 15. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois sou mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Apareceu para Paulo, que se encontra lá em Atos capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26, ele repete seu testemunho. Algumas coisas aqui, abri um parênteses aqui, né? Sabe, Paulo, ele repete a experiência que ele teve para várias pessoas. O que eu quero dizer com isso? Sabe, às vezes nós nos limitamos a contar uma vez só aquilo que Deus fez com nossas vidas. E às vezes tem muitos que se sentem, por exemplo, eu vou contar de novo o meu testemunho, parece que não tem outra coisa a compartilhar. Gente, mas não tem problema, porque foi algo que Deus fez. E ele compartilhou para mais pessoas que ainda não ouviram, que deveriam ouvir, que precisavam ouvir aquilo que Deus fez com Paulo. E da mesma forma conosco também, sabe? Compartilha o que Deus fez na tua vida, o que Deus fez com nossas vidas. Independente se já ouviram ou não, que nem um pouquinho sobre isso, o pessoal de Toyohashi já ouviu. Mas eu vou compartilhar de novo algumas coisas aqui, porque tem gente que não ouviu. Amém? E não tem problema. Vamos compartilhar as boas novas. Amém? E aqui uma outra coisa também, é que quando Paulo ele vê Jesus, ele viu Jesus. Ele teve um encontro real com Jesus. E tem muitos que falam, não, Paulo caiu do cavalo. Gente, Paulo não caiu do cavalo. Por incrível, ou talvez você possa ficar espantado, Paulo não caiu do cavalo. Bom, pelo menos é o que não diz as escrituras, né? Só diz que ele caiu por terra, que a luz era tão forte. Tudo bem, que naquela época, talvez, de uma viagem, porque ele estava indo a Damasco, e muitas vezes eles iam a cavalo, tal, né? Era o meio de transporte que eles tinham. E ali ele caiu por terra, e tudo bem, dá para entender, então, algumas pessoas aí pintaram alguns quadros aí, alguns desenhos de Paulo caindo do cavalo. Mas tudo bem, é porque não está escrito. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa estar muito atento com aquilo que a gente tem falado nessas últimas lives também. Porque às vezes a gente se acostuma tanto com tradições, com aquilo que nós ouvimos, e nós não conferimos aqui nas escrituras, nós não conferimos aqui. E às vezes nós acabamos apenas repetindo aquilo que nós ouvimos. Em vez de nós olharmos aqui, rever
realmente conferir se está nas Escrituras aquilo que está sendo falado. Né? Então é muito importante nós sermos como os bereanos, né? Que eles realmente viam, conferiam nas Escrituras. Amém? Então, Paulo também teve esse encontro com Jesus. Estevão também, capítulo 7, ele viu Jesus antes do seu martírio também, sabe? E é tão lindo em ver que quando Estevão estava sendo apedrejado ali, ele diz a palavra que ele viu Jesus de pé. Só que em outras passagens nas Escrituras nós vemos que Jesus está sentado num alto e sublime trono. Só que aqui, com este homem chamado Estevão, parece que Jesus ele se levanta do seu trono para poder receber Estevão. Que lindo, gente. Jesus ele está de pé para receber Estevão. Gente, continuando então aqui, nós vimos em várias passagens que Cristo então ele ressuscitou. Ele tinha um corpo que poderia ser tocado, ele tinha um corpo que poderia ingerir coisas, ele tinha um corpo diferente que de repente aparecia, de repente desaparecia, né? Nós também vemos, por exemplo, lá em Atos, próprio capítulo 1, também fala que Jesus ele estava ali compartilhando, entregando ali algumas coisas também, falando algumas coisas para os seus discípulos, e de repente ele sobe. O corpo dele começa a subir. O corpo dele sobe. E todos os discípulos ali, eles passam a ficar olhando para cima. Mas de repente aparecem 2 anjos ali e fala para os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Porque dessa mesma forma que Cristo subiu, ele descerá. Ou seja, esse corpo glorificado, esse corpo de Jesus ressurreto, é um corpo diferente. É o que nós vamos continuar a ler aqui logo mais, nesse capítulo 15 da Carta aos Coríntios. Porque esse corpo, ele sobe aos céus. E dessa mesma forma, a Bíblia diz que voltará. Glória a Deus por isso, né? Continuando aqui, algumas passagens que eu creio que é muito importante nós lermos. Capítulo 15, verso 14. Verso 12 em diante. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Parece uma lógica. 14. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Verso 16. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. A nossa fé, ela não está numa morte na cruz, onde Cristo levou sobre si os nossos pecados. Apenas isso. Não, não está apenas nisso. A nossa fé, ela está além disso. A nossa fé está no Cristo que ressuscitou. Ele foi o primogênito, ele foi a primazia, ele foi as primícias daqueles do que dormem, daqueles que ressuscitam, né? E glória a Deus por isso. E sabe, continuando aqui no verso 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, então somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Em outras traduções fala, somos os mais miseráveis de todos os homens. No verso 32 aqui também, Paulo ele traz até um pouco de humor aqui. No verso 32, falando assim:
E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras? Isto é, aquela gente de Éfeso? E se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo até usa de um certo humor aqui, né, gente? Mas é por isso que está falando que se a nossa esperança da igreja, se a nossa esperança estiver só nessa vida, somos os mais miseráveis. Um dos grandes problemas, eu acho que nesses últimos tempos, é que tem se gerado uma geração muito materialista, muito apegada às coisas da terra, muito apegada a bens, e por isso que nós lutamos a todos os anos. Nós fazemos aqui um tipo de um evento, a gente promove algo, ou não sei se pode dizer uma outra palavra, tipo a gente provoca algo. Todo primeiro domingo do ano a gente coloca aqui na Kinto Yohashi como se fosse o dia do dar. Mas o dia do dar não é você dar uma sobra. Ah, eu não uso, sabe, aquela roupa velha e tal, então eu vou dar pro irmão. Ah, não, aquilo ali, sabe, tá jogado mesmo, eu vou dar pro meu irmão. Não. A gente coloca o seguinte, vamos orar e vamos aprender a abençoar e vamos aprender a se desprender das coisas da terra. Então vamos fazer o seguinte, né? Cada um ora e nesse dia nós vamos abençoar alguém com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós amamos. E tem muitos, sabe, são tantas conexões que Deus começa a fazer, respondendo às orações de alguns. Por exemplo, teve um caso onde certo irmão ele estava orando no seu coração, ninguém sabia disso, só ele, perguntando qual seria o tempo dele decidir algumas coisas, para ele começar a fazer algumas coisas. E justamente nesse dia, teve um irmão que foi impulsionado, sabe, para que a nossa esperança não pode estar nas coisas dessa terra, mas a nossa esperança está nos céus. Então eu quero aprender a me desprender, eu quero aprender a ser um provedor, como nós falamos também em uma das lives anteriores. Você é uma igreja provedora, uma igreja consumidora. E ali então ele tinha um relógio, gente. Esse irmão tinha um relógio. E Deus falou para ele o seguinte, ele sentiu no seu coração falando, esse relógio que você tem, que você ama, você vai abençoar aquele irmão. E foi muito lindo, porque quando aquele irmão, então, ele simplesmente fala assim, olha, Deus mandou te dar. Colocou um relógio na mão dele. Na hora ele cai em lágrimas ali, porque ele entende. Chegou o tempo. O tempo era agora. Então foi uma resposta para ele. Ele foi um provedor, esse irmão. E é tão lindo quando daí ele está desprendido de relógio, né? Aí, claro, que a gente não vai ficar falando aqui o que a gente deu, o que a gente não deu, mas foi tão lindo, gente, que nesses últimos anos, sabe, eu vi irmãos abençoando com um carro outro irmão. Nós vimos irmãos abençoando outros com tantas outras coisas. Fala, meu, que sugoi, que lindo, gente. É um abençoando o outro. E sabe? E às vezes o dar para alguém, para você pode parecer, amém, tal, vou dar. Mas para o outro foi uma resposta. Então é tão lindo quando isso acontece, porque nós estamos desprendidos de tudo. Nada nos prende nessa terra. Se Deus falar para dar isso, se Deus falar para dar aquilo, vamos fazer. Porque a nossa esperança não está nas coisas da terra. Amém? Se você quiser fazer, não precisa ser no primeiro domingo do ano, precisa, sabe, seja desprendido agora. Porque um grande problema, principalmente num país no qual nós vivemos aqui no Japão, muitas vezes você pode adquirir muita coisa aqui. Mas o grande problema é que nós, pelo menos aqui do Japão, muitos, acabam entrando no sistema que o Japão ele acaba colocando, onde você se torna escravo de parcelas e mais parcelas que você tem que pagar para poder você, sabe, ter sempre um iPhone novo, para você sempre manter algo. Então, o Japão, o sistema conseguiu prender você. E a gente fica escravo daí desse sistema, onde nós sempre estamos trabalhando para pagar as parcelas. Trabalhando
para pagar as parcelas. Porque nós estamos presos às coisas materiais. Sendo que muitas vezes um telefone ele pode fazer a mesma função do que aquele outro telefone. Mas nós queremos aquele melhor. Queremos o melhor disso. Queremos o melhor daquilo. E nos prendemos, gente. E é quando o nosso coração, muitas vezes, a nossa esperança, ela começa a ficar muitas vezes na terra. E nós nos prendemos, sabe, tendo que trabalhar, e nós não temos mais tempo para o Senhor, nós não temos mais tempo para as coisas de Deus, porque agora, afinal de contas, nosso tempo está na nossa esperança, que está na terra. Vamos continuar aqui. Então a nossa esperança deve estar na eternidade. A esperança da igreja. Pelo menos assim era na igreja primitiva. Verso 40. Vamos ler aqui. É isso aí, verso 40. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. Verso 42. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. E o nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Continuando, e as Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro veio o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. E os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. E da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia, vou repetir, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Alguns dão glória a Deus por isso, né? Alguns dão graças a Deus por isso. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Gente, nós vamos ter um corpo transformado, glória a Deus por isso. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Aqui Paulo está trazendo um desfecho aqui agora. Até aqui, Paulo anuncia o que é mais importante. Ele anuncia que o mais importante é que Cristo morreu, mas ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele vai dizer aqui também que Paulo escreveu aqui que Jesus ele aparece para muitas pessoas, para mais de 500 pessoas. E ele apareceu com um corpo diferente. Ele apareceu com um corpo que poderia ser tocado, mas um corpo que aparecia, desaparecia, um corpo também que subiu aos céus e que dessa mesma forma descerá. E é bem lindo aqui que depois Paulo ele continua falando, olha, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação, em vão é tudo que a gente faz. O foco dele, a esperança dele está na eternidade. E aqui ele conclui falando que existe corpos naturais e corpo celestial. E aqui que ele revela então o segredo. E o segredo, verso 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Glória a Deus. Glória a Deus, né? É isso que nos traz esperança.
esse que nos traz consolo, e essa deve ser a nossa esperança. Gente, se nós formos ler os conselhos, as palavras que os apóstolos deixaram e a forma que eles viviam com essa esperança. Eles viviam com esse olhar para a eternidade. O foco deles já não era Cristo crucificado ali numa cruz. Não, o foco deles era: se Cristo morreu, mas se Cristo ressuscitou, eu também morrerei com Cristo e também ressuscitarei com Ele. Então essa era a esperança, que eles poderiam ser perseguidos, eles poderiam ser injustiçados, eles poderiam acontecer tantas coisas com eles, nada abalava eles. Nada abalava eles. Por quê? Porque o foco deles estava naquilo que eles viram. Estavam naquilo que eles tinham essa certeza, que Cristo ressuscitou. E Paulo vai terminar esse capítulo falando assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é em vão. Que lindo essa carta. Que lindo esse capítulo, aliás. Esse capítulo 15 é demais, gente. Leia depois aí com mais calma, mas é um capítulo que nos traz tanta esperança. Ontem também nós tivemos a Enden e nós começamos a estudar Apocalipse também. E muitos têm medo de estudar Apocalipse. Muitos têm receio de estudar Apocalipse. Mas só que quando nós entendemos Apocalipse num contexto geral, como num todo, um desfecho de todas as profecias, um desfecho de toda a história que começou lá no Gênesis, é uma carta, é um livro que nos traz esperança. É um livro que nos traz esperança em saber e ter uma certeza que Jesus não perdeu o controle. Que Jesus tem todo o domínio, ele tem todo o poder para fazer tudo o que ele vai fazer na terra nos últimos dias. Tudo está sob o controle de Jesus. E ele sabe o momento certo. Então é tão lindo que Paulo ele encoraja: sejam firmes, sejam constantes, sejam fortes, continuem fazendo, trabalhe sempre para o Senhor com entusiasmo, porque vocês sabem que nada é em vão, nada será em vão, nós estaremos com Ele, e lá nós receberemos o galardão. Lá o Senhor vai enxugar, sabe, toda lágrima de nossos olhos. Lá não haverá mais morte, não haverá mais dor. É nesse lugar que está preparado para nós. Eu vou encerrar lendo então aqui as últimas palavras que o apóstolo Paulo deixou registrado, que foi para Timóteo. Ele estava um pouquinho antes ali dele já praticamente ali ser morto, né? 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 8, para a gente poder encerrar. Eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Jesus Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Paulo está falando, as últimas palavras de Paulo. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Paulo está falando isso. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora, olha o que Paulo disse. Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam
a sua vinda. Glória a Deus. A esperança de Paulo, que ele passa para Timóteo, não está nas coisas da terra, mas a esperança de Paulo, a esperança dos apóstolos, a esperança da igreja, era na eternidade. Eu encerro aqui então com uma reflexão, porque muitos podem até duvidar, mas suponhamos então que tudo isso que a gente falou, que o apóstolo Paulo falou, que as escrituras dizem, for mentira. Então você morreu. Amanhã você morreu, um exemplo. Você não perdeu nada. Se tudo isso for mentira, você não perdeu nada. Mas se tudo isso for verdade, se você não acreditou, você perdeu tudo. Estão entendendo? Você perdeu tudo. Então, vamos crer nessa palavra. A nossa esperança, ela deve estar no Senhor. Vamos focar no Senhor em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós estamos aqui nessa série falando sobre igreja. E Pai, hoje nós aprendemos mais uma coisa a respeito da igreja. E que a esperança da igreja sempre foi a eternidade. Sempre foi, os olhos deles estavam na eternidade, não estavam nas coisas da terra. E Senhor, nós pedimos perdão por isso. Porque muitas vezes, Pai, nós colocamos nossos olhos em coisas que são passageiras, em coisas que, meu Deus, a traça corrói, o ladrão rouba, e nós nos esquecemos, Pai, que há algo muito maior e melhor. Mas, Pai, eu oro para que nossos olhos hoje se voltem para a eternidade. Os nossos olhos e o nosso coração se encha com essa esperança, a fim de que nós possamos voltar a compartilhar aquilo que é mais importante, que é que Cristo morreu e é que Cristo ressuscitou. Em nome de Jesus, obrigado por esse capítulo que foi registrado na primeira carta aos Coríntios, que nos traz tão grande ensino e tão grande esperança. Pai, obrigado por mais uma live. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então que Deus abençoe. Hoje eu não sei o que aconteceu aqui com esse computador. Só sei que está tudo aqui parado. Eu não estou vendo se tá tendo live ou não. Só sei que está rodando o tempo, mas está congelado aqui a tela e não tem nenhuma mensagem. Mas amém. Eu acredito que alguém vai ouvir isso e depois eu leio. Se tiver alguma mensagem aí, depois eu leio e respondo cada um. E semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui novamente, quinta-feira, às 11 horas da noite aqui no Japão. Tá bom? Então que Deus abençoe a tua vida e continuamos, sabe, tendo essa esperança. E vamos crer nisso, que vai ser pela igreja que nós vamos levar essa esperança. Não vai ser um anjo que vai vir do céu, é por meio da igreja que essa multiforme será revelada a todas as nações. Então Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.